Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há 40 anos com a matéria mais bonita do mundo, que é o português, para concursos públicos. É a matéria mais bonita do mundo, mas também você sabe que é aquela que mais reprova em concursos, não é? Pois bem, eu quero conversar um pouquinho com você sobre o concurso para a Câmara dos Deputados. A banca será FGV. E vou também resolver algumas questões da banca FGV com você. Acompanhe, por favor. Bem, como eu disse, banca Fundação Getúlio Vargas. São 140 vagas mais cadastro de reserva, tá? Escolaridade, nível superior. A remuneração vai de 26 mil até quase 35 mil. Inscrições de 28 de agosto até 4 de outubro. E as provas acontecendo de dia 3 e dia 10 de dezembro de 2023. Já pensou? Nada mal, não é? 26 mil até quase 35 mil. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse concurso? Pois bem, o que a banca pede para que você estude em relação à parte da língua portuguesa? Claro, texto. Nós temos aqui a presença tanto da compreensão, que é o entendimento do texto, quanto a interpretação, que é a leitura daquilo que aparece implícito. Então, é a leitura dos pressupostos, dos subentendidos que estão ali no texto. A organização estrutural desse texto e as chamadas marcas de textualidade, que fazem com que aquilo ali seja identificado como um texto. Então, são marcas: coesão, coerência, intertextualidade, dentre outras, né? Então, nós temos aqui que conhecer muito bem essas questões de coesão, coerência e intertextualidade. Os modos de organização discursiva, então nós temos lá um texto descritivo, narrativo, expositivo, argumentativo, um texto injuntivo. Uma pergunta: você sabe a diferença de um texto expositivo para um texto argumentativo? Na prática, ao ler o texto, você sabe o que é um texto injuntivo? Quer aprender esse agora, de uma vez? Pois é, o texto injuntivo é o mesmo que o texto instrucional. É aquele que procura dar uma instrução, tá? Então, pronto, ficou fácil, viu? É assim que tem que estudar, indo direto ao ponto. Veja que aparece aqui a questão da tipologia textual que a gente falou e vem também a questão da tipologia da frase. Que tipo de frase é aquela? Vem também a questão da estrutura da frase. Então, aquelas questões de deslocar um termo, substituir um termo, modificar, propor uma correção, a banca FGV gosta muito de questões assim, envolvendo essas questões estruturais das frases. Quando se fala na questão da norma culta da língua portuguesa, é aquilo que obedece à nomenclatura gramatical brasileira. Pois bem, aparecem aqui dentro, veja só, a questão da organização sintática da frase, ou seja, é a sintaxe com os seus termos que nós temos aqui: sujeito, predicado, né, o objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal, dentre outros. Aí eu te pergunto: você sabe a diferença de um objeto indireto para uma adjunta de nominal e um complemento nominal? Você acredita que isso daí é muito mais fácil do que você possa imaginar? Pois é. Então, temos tanto os termos quanto as orações, a classificação das orações. Então, você tem aqui a questão da oração subordinada substantiva, a oração subordinada adjetiva, a oração subordinada adverbial, existe a oração coordenada, tá? Então, temos que conhecer isso daí. Mas não é ficar estudando como sempre se estudou na vida, não. É indo direto no ponto. O que faz a diferença de uma oração subordinada adjetiva para uma oração subordinada substantiva, por exemplo? É ir direto no ponto.
A questão de ter ordem direta e indireta, claro, a gente não fala aqui de deslocamento, de modificação, então é muito comum que isso apareça. Mas veja só, quando se fala em sintaxe, tem muita coisa que está aí ligado, como a pontuação com os seus sinais gráficos, aparece aqui dentro as questões relacionadas, né? A concordância, a regência, a crase, tá? Que são elementos que aparecem aqui dentro. Você fala assim, mas tem alguns que não estão escritos, mas isso aparece aqui onde se fala de norma culta. É aquilo que está estabelecido na gramática. Quando você tem um chamado registro formal da língua, por exemplo. Veja que aparece também aqui a questão dos tipos de discurso. Discurso direto, indireto, indireto livre, as funções da linguagem, função metalinguística, função emotiva, tem que saber isso daí. Como também a questão dos elementos da comunicação, lá do Jacobson, né? Então fala lá do emissor, do receptor, do código, do canal, tudo isso aparece aqui dentro. Formas de abreviação. Isso a banca também pede, lembrando a diferença que existe de abreviação para abreviatura, você sabia? A abreviação é uma redução e a abreviatura é a sigla. Mas, na verdade, a banca acaba por cobrar os dois quando fala aqui em formas de abreviação. Também aparece a questão da morfologia, que são as 10 classes de palavras. Então, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas veja que eles não querem aqui simplesmente que você conheça, que você reconheça a classe gramatical. Claro que não. Nós temos aqui a questão da flexão de alguns termos ou da não flexão. Nós temos aqui dentro a questão do emprego. Por exemplo, o pronome que aparece aqui para gente. Você sabe quando você usa o pronome o e quando você usa o pronome lhe? Você sabe, por exemplo, se você coloca esse pronome antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Isso daí é a chamada colocação pronominal, próclise, mesóclise, ênclise. Tudo isso aparece dentro do aspecto, né, morfológico, sintático, semântico e textuais dessas classes gramaticais. Nós temos também aqui a questão da semântica. Quando se fala em semântica, está falando em sentido. Daí, o sentido próprio ou denotativo e o sentido figurado ou conotativo, como também as questões relacionadas a antônimos, sinônimos, parônimos. E aqui, quando fala em parônimo, eles também trabalham os homônimos. Tá? Então, você tem lá ratificar, retificar, que são parônimos, você tem o mal com U e o mal com L, que são homônimos. Eles falam aqui de hiperônimos, mas também trabalhamos os hipônimos. Temos que conhecer esses conceitos, como o conceito de polissemia, de ambiguidade, que é o duplo sentido, tá? E olhem que eles falam até de dicionário, como que o termo aparece no dicionário, ou seja, o verbete. E aqui, quando fala em vocabulário, fala de criação de palavras antigas, que são os arcaísmos, de estrangeirismos, né, palavras de língua estrangeiras, de latinismos, expressões que vêm diretamente do latim. E veja que aparece a ortografia. Quando fala em ortografia, não está cobrando apenas se a palavra é escrita com G ou J, mas também aquelas expressões que causam dificuldades. Por que junto, por que separado, com acento, sem acento, afim junto, afim separado. E seção, como é que escreve? Tá? E também aqui dentro, como eu disse para você, a questão dos parônimos e dos homônimos. Também entra aqui o emprego do hífen com o novo acordo ortográfico, você sabe? Também a acentuação gráfica com o novo acordo ortográfico. Pois é, não é pouca matéria não, é muita coisa. E a banca FGV é uma banca que faz prova pesada.
Então, você tem que estudar e muito bem a parte de português. Zezé, e o cargo de analista legislativo? O programa está diferente. Bem, se você pegar o programa, você vai notar que o que está lá está aqui. Só que aparece com outra ordem, com outros termos, mas o programa é o mesmo, certo? Como eu faço para eu poder estudar isso tudo e bem estudado em tão pouco tempo? Bem, eu tenho o meu curso de Português em Questões Comentadas da Banca Fundação Getúlio Vargas e eu trabalho com você 150 questões da Banca FGV. Como a gente trabalha isso? Você tem lá uma primeira prova da banca e você vai resolver essa prova e vai corrigir esta prova, de acordo com o gabarito oficial que eu passo para você. Em seguida, você vai assistir ao meu vídeo. E lá no meu vídeo, eu pego a minha primeira questão dessa prova, começo explicando para você o enunciado, ou seja, termos que você pode desconhecer, tá? Começo a mostrar para você possíveis pegadinhas da banca, o que você precisa tomar cuidado, porque a banca sempre faz. Logo em seguida, eu vou para as opções. Então, eu vou explicar para você, por exemplo, por que a resposta é A e não C, como todo mundo pensa, tá? E vou também falar da letra B, da letra D, da letra E, das letras que nós tivermos. E ainda acontece o seguinte, vamos supor que essa primeira questão envolva a diferença entre objeto indireto, complemento nominal e adjunto adnominal. O que eu vou fazer? Eu vou explicar para você essa diferença, mas de uma maneira rápida, certeira, não é ficar dando volta, não. É coisa que só mesmo quem tem muita experiência com concurso público pode fazer, não é? Aí depois eu vou para a segunda questão. Começo desde o enunciado. Esta questão aqui envolve, por exemplo, o uso da conjunção como. Então, eu vou explicar para você como você identifica os valores semânticos desta conjunção. Então, eu mostro para você como que você faz a diferença do como, quando ele indica conformidade, quando ele indica comparação, ou uma causa, ou uma explicação. Pronto, é outra coisa que a banca cobra muito. E você vai anotando todas as explicações no caderninho. Bom, não é? Acabamos de fazer essa primeira prova, por exemplo, com 10 questões. Se você ainda tiver dúvida, você vai mandar para mim e eu responderei particularmente para você. Acabamos? Vamos para a próxima prova. Você vai fazer o mesmo processo. As minhas explicações, elas estarão em vídeo. Você pode pausar, voltar, quantas vezes você quiser. Então, você vai conseguir aprender muito, tá? E de uma maneira prática, porque afinal de contas são 150 questões de português que eu vou trabalhar com você. Você conhece a banca FGV? Então vamos lá, 2 questõezinhas dessa banca. A primeira que eu selecionei aqui é a Fundação Getúlio Vargas 2023, foi para oficial de promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, veja esta questão. Raros são o secretário ou a secretária que, enviando a alguém um documento ou um livro, não comece a carta escrevendo anexo lhe envio. Tá, então foi só colocado uma frase aqui para poder falar que está cobrando de você o emprego de anexo, certo? Poderia também cobrar o uso do lhe. Mas você vai ver que eles usaram lhe em tudo. Então, a intenção deles não foi cobrar o uso do lhe, que eles poderiam ter colocado o também, para poder confundir, né? Mas aí é conversa para outra história, para a gente poder explicar para você. Aí aqui diz, assinale a frase abaixo que está em desacordo
com as normas gramaticais cultas. Então, o que a gente tem que saber sobre a palavra anexo? A gente tem que saber o seguinte: a palavra anexo, ela funciona na frase como um adjetivo. E sendo um adjetivo, ela faz uma variação tanto de gênero, que é masculino e feminino, quanto de número, que é singular e plural. Então, você fala, por exemplo, anexas as cartas, anexos os documentos, porque faz uma concordância. Agora, a expressão em anexo, ela não é um adjetivo. Esta expressão é uma locução, afinal de contas é mais de uma palavra, então é uma locução adverbial. É uma locução adverbial de modo, é o modo como você envia. E tanto o advérbio quanto a locução adverbial são expressões invariáveis. Então, elas não farão aquelas variações, né? De gênero, de número que o adjetivo faz. Então, invariável, certo? Vou pegar de novo o mouse. Vamos lá. Invariável. Então, aqui você vai ver o seguinte. Na letra B, apareceu assim, ó, em anexo, lhe envio os documentos e as fotos. E na letra D, na letra E, apareceu envio-lhe em anexo os documentos e as fotos. Então, não importa que esteja só os documentos, só as fotos, os documentos e as fotos e os documentos e as fotos em anexo, ou em anexo os documentos e as fotos, não importa. Essa expressão é sempre invariável. Então, essas duas aqui você já matou, corretas, tá? Eu estou procurando em desacordo. Agora, nós vamos observar o seguinte. Quando se trata do adjetivo, como é o caso aqui da expressão anexo, o que você vai observar? Ele concorda com o elemento a que se refere. Então, aqui aparece para a gente os documentos e as fotos, os documentos e as fotos, e aparece aqui os documentos e as fotos. O que você tem que saber a respeito disso? Se você tiver substantivos masculinos e femininos, tá? Eu posso ter 3 femininos e 1 masculino, não importa. Se eu tenho um adjetivo se referindo aos dois, a concordância será colocando este adjetivo no masculino e no plural. O masculino tem prioridade. Zezé, posso concordar com o mais próximo? Se for masculino, a gramática concorda que sim. Se for feminino, a gramática faz ressalvas. Aqui, outro detalhe. Se eu tiver esse adjetivo antes desses substantivos, claro que você pode usar o masculino e plural, como você usou lá em cima, isso é chamado de regra geral. Mas você também poderá fazer a concordância com o mais próximo, seja ele masculino, seja ele feminino. Então, vamos olhar o que aconteceu aqui. No caso que nós temos na letra D, nós temos documentos, que é masculino, fotos, que é feminino. Então, se eu tenho masculino e feminino, usar o masculino e plural, corretíssimo. Eu poderia ter tanto femininos e 1 masculino, que o masculino e plural, corretíssimo. Ótimo. Agora vamos para o outro caso. Eu tenho o anexo, que é o adjetivo, tanto na A quanto na C, antes
dos substantivos. Está aqui, documentos masculino, foto feminino. Documentos masculino, foto feminino. O que eu posso fazer neste caso? Eu posso fazer a concordância usando o masculino e o plural, tá? Porque é a regra geral. Então, aqui, documento masculino, foto feminina, eu uso masculino e plural. Como eu também posso fazer a concordância com o mais próximo. Mas você viu que o mais próximo é documentos. Então, é masculino e plural. Então, tanto fazendo concordância com o mais próximo, como usando regra geral, só pode ser anexos. Anexo, de jeito nenhum. Então, a letra A está em desacordo com a norma culta. Você viu quanta coisa você aprendeu em uma questão? E de uma maneira rápida? Pois é. Veja essa outra questão que aparece aqui. Também é da Fundação Getúlio Vargas 2023 para o mesmo concurso para oficial de promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Veja só, entre as marcas de textualidade, como a gente falou quando eu comentei o programa, né? Está a coerência. Quer dizer, aquilo que você está lendo tem nexo. Porque se eu falar para você assim, por exemplo, hoje está muito frio e chovendo bastante. Eu vou para a piscina me bronzear. Não tem lógica isso, tá? Isso está o quê? Incoerente. Isso não tem nexo, não é? Então, isso daí não pode ser considerado um texto. Não tem lógica, não é mesmo? A não ser que a intenção seja escrever um texto sem lógica. Tá? Mas aí é uma outra conversa, aí é para a parte literária. Aqui diz, assinale a frase abaixo que mostra uma incoerência na expressão utilizada. Quer dizer, está faltando lógica, está faltando nexo nisso daí. Então veja, o jogo não saiu do 0-0. Não tem problema nenhum. Você consegue compreender isso perfeitamente. Quer dizer, não houve gols. Tá, nada demais. O Beck foi o autor de um gol contra. Quer dizer, ele, na verdade, fez um gol para o outro time. É um gol contra? Nada demais. Resposta letra C, eu já volto nela. O jogador foi expulso sob vaias. Quer dizer, vaiaram o jogador na hora que ele estava sendo expulso. Nada demais. O atacante foi substituído logo ao início do segundo tempo. Quer dizer, começando o segundo tempo, ele foi substituído. Mas qual é o problema da letra C? O gol do Vasco da Gama foi feito nos descontos, tá? O que a gente precisa observar nesse caso aqui? Tem uma palavra que foi utilizada aqui dentro, que é uma palavra indevida. Na verdade, o gol do Vasco ele não foi feito nos descontos. Ele foi feito na prorrogação. Descontar é você diminuir o tempo. O que há, na verdade, é uma prorrogação. Mas as pessoas usam essa expressão aí de uma maneira muito comum, tá? Mas é lógico que isso é incoerente. Porque você não pode fazer um gol num período que você está descontando. Você está, na verdade, prorrogando o jogo, certo? E veja que a gente não percebe. Como a gente não costuma perceber, por exemplo, ambiguidade, quer dizer, duplo sentido, em algumas expressões. Como a gente não percebe pleonasmo em outras. Você já viu? A pessoa fala assim, goteira no teto. Goteira só pode ser no teto. Isso é uma redundância, isso é um pleonasmo. Quando eu falo para você, por exemplo, grite alto, senão ele não vai te ouvir. Gritar é alto, tá? Se não for alto, não é grito. Então, para que dizer grite alto, né? Então, tudo isso daí são elementos que você não percebe. E você só aprende a perceber isso quando você treina com as questões da banca. Não adianta você ficar pegando uma gramática, ficar lendo, pegar uma apostila e ficar lendo,
Por quê? Porque você vai repetir aquilo que você sempre fez a vida toda. Agora não, é aprender português em questões da banca. E olha, são 150 questões que eu farei com você, uma a uma, letra por letra, certo? E veja, por um valor muito humano. Eu convido você também a conhecer o curso do professor Paulo França, de informática. Olha, o Paulo é fera. Você vai fechar essa prova de informática. E por que não fazer a dobradinha? Português e informática, e veja, um valor só de quem é muito humano pode oferecer para você, tá? Quer competência? Quer preço bom? Você pode vir estudar com a gente que você vai encontrar. Está certo? Eu aguardo você para a gente poder ajudá-lo a conquistar esse senhor salário para o próximo ano, tá bom? Olha, muito obrigada. Fique com Deus. Paz e luz para você.